Shalom Adonai para todos do grupo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu faço um convite para unir a nossa fé somente na pessoa de Jesus Cristo revelado pela Bíblia Sagrada, porque só ela nos ensina uma fé profética, para que nós venhamos profetizar sobre a vida. Mas antes eu gostaria de meditar alguns versículos da palavra, para que nós venhamos estar no mesmo espírito, na mesma concordância que Deus declara ao nosso respeito. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16 ao versículo 17, diz assim: Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Essa passagem de Romanos nos ensina que é pela palavra de Deus que gera a fé profética. A fé verdadeira. Esta fé te dá a certeza de declarar aquilo que você tem direito, ultrapassando os sentimentos naturais que você chora e que você sente arrepio. A fé não é pensamentos positivos. A fé é a certeza que você não aceita nada além das promessas de Deus que tem para você. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao versículo 10, fala sobre a história da promessa que Deus tinha para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da condenação, das maldições, das doenças. Versículo 3, que diz assim: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, e sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do seu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Essa passagem do livro de Isaías fala sobre a promessa de Deus que se cumpriu ao entregar o seu único filho para sofrer em meu e em seu lugar, e levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Como Cristo cravou ali na cruz todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, eu não aceito nada diferente desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Então, dentro dessa profecia que se cumpriu quando Jesus foi crucificado, eu e você tomamos posse, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu me alimentei, você se alimentou. Agora vamos colocar essa fé em prática no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Pai e nosso Deus, eu te peço nesse momento para os meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo esta oração. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, não é pela oração. A oração traz intimidade, mas a fé é gerada através da tua palavra, através do teu alimento, do pão do céu. Que nós unimos a nossa fé. Eu entro na eternidade neste momento com meus irmãos e irmãs, que lá não existe o cromos, não existe o tempo. A tua palavra diz que 1000 anos é como um dia para o Senhor, e que toda porta, Senhor, que estava fechada, impedindo nossa prosperidade,
tudo aquilo que tem gerado empecilho e barreira para buscarmos a tua face. Nós não aceitamos sobre o nosso físico, através do teu Filho que cravou as nossas doenças, nossas enfermidades, cravado na cruz do Carvalho. E nós decretamos agora a derrota das trevas em nossa vida. Nós recebemos a cura. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A continuação dessa mensagem é um bônus. Medite com muito carinho e seja como uma criança que ainda está aprendendo. As Sagradas Escrituras dizem em Mateus 22, versículo 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A suposta fé fora da palavra de Deus, por exemplo, a fé pela cultura ou pela tradição, esta fé gera sentimento e não certeza, porque não temos base nas Escrituras Sagradas. São suposições humanas ou revelações de espíritos enganadores. Por isso que a palavra de Deus existe, para nos alicerçar contra essas vãs doutrinas. Quem vive uma fé fora da palavra de Deus gera um sentimento da alma e não do espírito. Sentimentos da alma são naturais, como pensar positivo. Mas o Espírito não traz sentimento, mas sim certeza que Deus está nos ouvindo, e desta forma tomamos posse das promessas de Deus que está em sua palavra. O que eu vou falar pela palavra de Deus, peço que verifique se é verdade ou o que estou lendo das Escrituras são fruto da minha imaginação. Pela tradição, a irmã Maria, mãe de Jesus, é conhecida como a mãe da humanidade. Vamos ver o que a palavra de Deus fala de verdade, depois você tira suas próprias conclusões. Em Gênesis capítulo 3, versículo 20, diz assim: o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Se a Bíblia diz que esse título já pertence a Eva, qual seria o título de Maria, mãe de Jesus? Vamos ouvir pela própria boca de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao versículo 48, diz assim: Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Esse título que a palavra de Deus diz a respeito de Maria, fala abençoada ou bem-aventurada, feliz entre as mulheres. A própria Maria diz que a alma dela exalta ao Senhor, como o espírito dela se alegra em Deus, o Salvador dela. Até Maria necessita de Salvador. Ela mesmo declara, quando o próprio Deus escolheu para ela ser a mãe do Salvador, a mãe da matéria. Que a própria palavra de Deus fala que Jesus já existia antes de existir a humanidade. Mas o título carinhoso que a religião colocou sobre Maria, como Rainha do Céu, será que pertence realmente a Maria? No livro de Jeremias, capítulo 44, versículo 17 ao versículo 22 diz: faremos o que bem entendermos, queimaremos incenso e apresentaremos oferta derramada para a Rainha do Céu. Como nós, nossos antepassados e os nossos reis e oficiais sempre fizeram na cidade de Judá e na cidade de Jerusalém. Naqueles dias havia alimentos com fartura, éramos prósperos e não tinha problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres. Você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos oferta derramada à Rainha do Céu e fazíamos bolo que retratava sua imagem, sem o conhecimento e a ajuda dos nossos maridos? Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que lhe tinham dado esta resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais e todo o povo queimava incenso a ídolos na cidade de Judá e na cidade de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição.
ruína desolada e sem habitantes, como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Como diz esse texto das Sagradas Escrituras, o título de Rainha do Céu existe desde o começo da humanidade. O povo aborrecia ao Deus Todo-Poderoso com estas práticas, que prolongou até os dias de hoje. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25, diz assim: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como aves, animais e répteis. Por isso Deus o entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. E para concluir esse bônus, para você examinar as Escrituras e crer que a palavra de Deus é a verdade, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, diz assim: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o livrou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curva diante deles, nem os adorem, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. A mensagem eu concluo aqui e te pergunto: se você aceita buscar o favor de Deus, então obedeça os seus mandamentos, obedeça os seus decretos. Essa palavra não é minha, eu só sou um intermediário. Mas se você ouvir essa mensagem uma vez, será relevante. Se ouvir 2 vezes, será bom. Se ouvir 3 vezes, será excelente. Que Deus nos abençoe.